Fala, fenomenáticos! Bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu estou tendo a honra de receber a minha querida amiga, idealizadora do maior projeto do futebol feminino do interior de São Paulo, Mariana Balbon. E aí, Guizinho, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Finalmente você me deu essa moral, hein? Finalmente, né? A agenda tá cheia. Copa do Mundo, é muita coisa, né? Fala a verdade. É, muita coisa, mas eu queria agradecer primeiramente pelo convite de estar aqui. É muito importante. Você é um cara que desde sempre apoia o futebol feminino, tá com a gente aí, então fico muito feliz, além de ser um grande amigo, né? É uma honra, né? E é a primeira vez que ela está em um podcast, então... Gente, eu tô nervosa. Ela falou tô que tá nervosa. Direto ela tá ao vivo na TV. Não, não é Direto assim nos não, não é eventos assim não. importantes do futebol mundial. E agora tá aí, falando que tá com vergonha. Daqui a pouco ela tá até cantando aqui. Vai passar 5 minutos, já era. Deixa eu preparar minha voz. Se soltar. Ela falou que tá aprendendo com a Gabi. Mas então... Esse canal sempre deu, de fato, essa moral pro futebol feminino, que é uma coisa que eu amo. Você sabe que eu tô muito envolvido com o seu projeto. A gente fica feliz de poder proporcionar para as meninas essa oportunidade, né? E para começar assim, eu quero que você fala lá do primórdio. Quando que surgiu essa paixão por futebol? Essa paixão por futebol começou cedo, viu, gente? Começou cedo. Não sei da onde vem, porque na minha família ninguém joga bola. Só eu. Então, assim, minha irmã era formada no balé, sempre gostou de balé. Então, nós somos em 4 irmãos ali. E com 5 anos, eu comecei a acompanhar o meu irmão jogando, né? Então, eu ia com meu pai. E logo depois do treino dele, era uma categoria de 5 anos, das criancinhas, mas, como sempre, tudo menino, né? E aí, eu olhando, falei pro meu pai, quero jogar. Aí, assim, ali foi o momento que eu vi que eu gostava muito de futebol. Aí ele falou, você quer jogar? Falei, quero. Aí ele, então vai jogar. Vai jogar. Aí ele começou a deixar eu jogar, né, nesse horário, né? Não sei se você conhece da época, mas era futebol arte, escolinha do Maurão. É famosa. É famosa, eu não... Alô, Maurão, um beijo pra você, inclusive. De fato, eu não lembro Mas, mesmo de assim, cabeça. era uma escolinha ali que me deu a oportunidade, deixou eu jogar, porque ele me incentivou, né? O treinador falou, não, deixa ela jogar. E aí, meu pai passava 2 horas no futebol no meio da tarde. Minha mãe não sabia, né? Então, assim, minha mãe queria que eu dançasse balé, por ter uma filha mais velha que já era formada no balé. E eu querendo o quê? Só bola. Não gostava de usar vestido e nada. E era bola e bola. E aí, meu pai passava 2 horas nesse lugar, né? Na escolinha. Até que um dia minha mãe falou, o que você tanto passa horas Ela no já meio tava da tarde? preocupada. Já tava Alguma preocupada. coisa tava acontecendo. Já tava preocupada. Aí, meu pai um dia falou, ela tá jogando futebol. Como você deixa ela jogar futebol? E tal. Aí no começo foi aquela briga. Mas assim, graças a Deus, meus pais sempre incentivaram, minha família sempre esteve do meu lado. Aí depois, aos pouquinhos, ela foi entendendo que aquilo lá era algo que eu gostava mesmo. E eu falo sempre que o futebol, o esporte, sou muito ligada desde pequena. Então, eu gostava de fazer tudo. Assim, eu tinha essa paixão pelo futebol, mas já joguei handball, já joguei tênis, já joguei um monte de esporte. Porque eu gosto, né? Então, sempre fez parte da minha vida. Aí, daí, então, eu comecei a jogar. Aí, tive passagens, assim, no meu primeiro momento, assim, de disputa. Em 2008, com 13 anos, eu fui pra Disney Cup. Então, ali foi o primeiro momento que eu falei, eu quero levar o futebol para minha vida. Então, a gente foi, era um time de 8 meninas, e aí completou com mais gente, né? Então, com mais meninas de lá. E a gente jogou. E aí eu tive choque de realidade também, aí, né? Porque foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos e olhei aquele cenário, os Estados Unidos hoje... Hoje não, há muito tempo. Desde sempre, né? Desde sempre já é uma referência. Então, assim, a estrutura maravilhosa. Eu olhei, cara, eu quero jogar futebol. Eu quero viver disso, né? Então, tinha muito esse desejo. Aí, quando eu voltei pro Brasil, a gente vem na realidade
do futebol feminino caminhando, né? Incentivo zero. Você pegou a época do incentivo zero. Essa é a realidade, Essa né? é a realidade. A realidade é que eu peguei ali caminhando. Hoje a gente caminha, mas já tá bem melhor, né? Mas assim, eu vim dessa época que ainda tava se movimentando. Ninguém, não tinha marcas investindo. Era difícil, então... Não tinha torneio só de meninas. Às vezes não tinha nem time completo só de meninas. Então, e eu dei muita sorte, assim... na minha trajetória, eu sempre joguei com menino, mas aos pouquinhos eu fui achando, por conta própria, né, uns caminhos, né? Então, quando eu voltei, depois que eu joguei o Disney Cup, eu voltei pro Brasil, aí eu comecei a jogar por time de Ribeirão. Então, Ribeirão ainda tinha um time, né? E aí comecei a disputar campeonatos regionais, abertos pela cidade, né? E aí fui. Isso, futebol de campo mesmo. Futebol de campo. Eu jogava futsal também. É. Cheguei a jogar. Fui campeã da Taça CPTV com São Joaquim da Barra. Teve só uma edição. A gente foi feminina, a gente foi campeã. Então eu gostava do futsal também. Mas a minha paixão era o campo. Então eu voltei, joguei o campo. Aí tinha uma escolinha do Meninos da Vila, aqui do Santos, né? E lá começou a formar um time feminino também. Umas 10 meninas. Que aí a gente começou a jogar no mesmo horário e eu jogava com menino ainda. Então, eu jogava os dois. E aí, a gente teve a oportunidade de ter olheiros do Santos vindo pra cá. E eu passei em 3 peneiras do Santos. E aí, eu fui pra lá, fiz uma avaliação lá também. E foi naquela época que tinha Cristiane, Marta, Pelé... Tava fraco o time do companhia, Santos. Tava fraco. Érica! Inclusive, eu tenho uma foto com a Érica, que, olha, é das relíquias. Grande amiga. Eu falo que o mundo dá voltas. De ídolo pra amiga. Eu nunca imaginei... A gente vai chegar lá, né? Sim. Mas eu nunca imaginei estar onde estou, assim, com tantas amigas, referências do lado, né? E apoiando o projeto. Mas, assim, voltando à trajetória, eu cheguei pro Santos. E aí, lá, bem na hora que ia efetivar, tipo, eu tinha uns 16 anos. A categoria fechou, feminina. Eles mandaram todo mundo embora, porque não tinha investimento. Foi na época que renovou o contrato com o Neymar, e aí as marcas não tinham investimento. E aí, para cortar gastos, cortaram o feminino, que eu acho que é uma grande besteira até hoje, porque o futebol feminino ele não é gasto, gente. É investimento. Ele é investimento. Mas é um absurdo. Recentemente, o time do Ceará fez a mesma coisa. Investiu numa equipe profissional... Foi rebaixado. E aí foi lá e... E era um time muito bom, Gui. E terminou... Um time muito bom. Desfez o time feminino, assim... Desfez não, né? Mandou as atletas embora. E agora tá jogando com o Sub-14, Sub-15 mas, profissional. Coitada das meninas, sem estrutura, sem nada. E era um time bom do Ceará. Foi campeão. Exatamente. Então, assim, não é... E na hora de ser campeão, todos os dirigentes estavam lá, né? Na foto pra aparecer ofuscando as meninas, né? Exato. E aí agora você não acha nenhum dirigente desse aí, saíram né? tudo, né? Mas eu sempre falo, o futebol feminino, ele não é gasto. Ele é investimento. E ele já é uma realidade. Então, lá atrás, na minha época, eu tive esse corte, beleza, fiquei chateada assim, só que tinha que continuar, porque eu gostava muito, né? E um detalhe também, né? Não foi culpa sua, foi um acontecimento... foi um acontecimento que não deu certo. Atrasou o sonho de várias meninas, né? Mas é o que eu falo muito na vida, Gui. Você sabe, você convive comigo, eu falo, as coisas acontecem por um motivo. E a gente, às vezes, não vai saber qual é naquele momento, mas uma hora vai chegar. Então, assim, eu acreditei muito nisso e continuei, né? É o que eu falo muito para as meninas hoje em dia. Acredite no sonho de vocês, porque uma hora a oportunidade pode bater. E foi como bateu para mim, né? Então, assim, eu depois joguei o Campeonato Paulista pelo Botafogo, num projeto que o Botafogo tinha feito aqui em Ribeirão. Então, joguei. Só que no meu último ano, no meu último jogo, na verdade, eu machuquei o joelho. Aí eu falei, cara, lascou, né? Já tava ficando velha. Assim, velha. Super velha, né? Uns 17, Super 18 velha. anos. Mas assim, ali tava acabando as minhas cartas na banca. Porque, assim, a minha família sempre me apoiou. Mas a minha família sempre falou da importância do estudo. Então, assim, eu não poderia deixar de estudar para jogar futebol. Isso
Não era nem conversa em casa. Tinha que conciliar os Tinha dois. que conciliar os dois. Tanto é que na minha época do Botafogo, era integral, assim, a escola, né? Então, o que a gente fazia? A escola, eu estudei no Santa Úrsula. O Santa Úrsula sempre me apoiou. Então, a escola deixava eu sair 2 horas antes. Eu perdi a aula dupla de física. Depois tinha que repor a matéria de alguma forma. Ou não sei Que como é eu super aprendi difícil. física. Até hoje eu também não sei. Só aprendi pra fazer Mas a assim, prova e eu acabou. me dedicava. Eu sabia que para jogar eu tinha que estudar. Então, minha família sempre incentivou. E eu acho que é o certo mesmo. A gente tem que pensar pelos dois lados. Porque a carreira do esporte também, a gente sabe que é curta. Então, o que você vai fazer depois? É muito importante pensar nisso. E aí, minha família sempre falou dessas duas condições. E aí, eu fui me vendo com 17, 18 anos, porque tem que entrar na faculdade. E a gente sabe que aqui no Brasil ainda é carente disso, assim, por exemplo. Não dá para eu jogar um campeonato de alto nível estudando, assim. É muito difícil hoje em dia, né? Tem meninas que conseguem ainda, mas é complicado se manter pela rotina de treino, rotina de viagem. Aí eu fui me colocando nessa situação, fiquei uns 6 meses aí sem jogar por conta do joelho. Aí eu comecei a Você fazer... precisou de fazer cirurgia? Não, Não precisou? não precisei. Era o lateral, então assim, o médico falou, não, recupera Foi com fazendo físio. fisioterapia. Eu desanimei um pouquinho, mas eu sempre falo, como eu sou apaixonada por futebol, por esportes e afins, sempre falei que quando eu brigava com o futebol, ele dava um jeito de voltar na minha vida. E foi aí que eu entendi que realmente o futebol ele vai ser parte da minha vida para sempre. Porque foi, né, foi um aviso, foi 2 e foi 3. Aí eu falei, A gente tá falando do primeiro o aviso. primeiro aviso. Ah, O primeiro aviso foi esse. Foi assim, cara, não posso ficar sem. Aí recuperei o joelho, só que a única oportunidade que eu tinha de estudar e jogar, Estados Unidos, que eu já tinha conhecido lá atrás. Que incentivava o esporte E de uma forma profissional, em contrapartida, te isso. dava uma condição de Porque estudo lá profissional tem também. isso, porque lá você consegue a bolsa acadêmica, esportiva, você joga e estuda. E o campeonato universitário é muito forte mesmo. Então, assim, você ganha a bolsa e aí você joga, você viaja, você tem a hospedagem, tem tudo. Sim, é uma vida de atleta mesmo. E ao mesmo tempo você vai estudando. E qual era o colégio que você... Aí o que aconteceu? Só para terminar tá. essa fase aí. Aí eu me vi na situação, eu preciso ir embora. 18 anos. 18 anos. Só que eu não tinha conhecimento. Não tinha nada, assim. Eu fui meio que caçando, hein? Abri o Google, aí eu pesquisei empresas de intercâmbio em Ribeirão Preto. Comecei a mapear uma por uma e comecei aí. Porque eu tinha muito na cabeça. Eu preciso só ir que eu vou conseguir uma bolsa. Porque eu sabia que do lado do esporte, do futebol, eu me dedicava muito. Então, eu tinha certeza que eu ia ganhar uma bolsa. Falava, só preciso estar lá. Só que o intercâmbio era muito caro. Sabe? Hoje em dia, ele é caro. E por mais que meus pais tivessem condição de repente, me proporcionar isso, eu não queria, né? Porque, assim, era muito caro. Né? Então, por mais que eles tentassem... Tipo, a gente ia fazer uma força-tarefa ali, que a gente tava falando, é muito caro. Que a ideia era fazer um curso de inglês e eu tá lá. Entendi. Entendeu? Jogando. Só que aí teve uma que me ligou, de repente, falou assim, Mariana, eu não tenho essa condição aí que você quer. Mas eu tenho um programa que você vai lá pra Flórida, fica 10 dias e tem uns técnicos que te avaliam. É tipo um showcase. Então, é tipo uma seletiva. Você vai, fica 10 dias, tinha mais de 90 técnicos de faculdades. Caramba. Mais de 90 técnicos. A galera vai lá em massa pra fazer captação de atleta. Captação, isso é muito comum lá. Então, assim, eles pegam, aí eles te analisam, se eles querem, já dão bolsa, já não dão. Aí meu pai virou, você quer ir? É isso que você quer? Falei, é. Minha mãe virou e falou assim, vai. Aí, a gente começou esse processo, eu fui. Ninguém sabia nada. Eu não sabia, meus pais não sabiam. Tipo, a gente estava indo no escuro. Porque como que a gente vai saber o programa que é lá? Tanto é que meu pai escreve uma carta para mim, lembro até hoje.
Ele falou, abre no avião. Falei, bacana, viu? Nem vou sofrer por ansiedade. Não, nem sou ansiosa, pô. Nem sou. Nem sou. Aí ele falou, aí na carta tava falando assim, vai em busca do seu sonho, mas saiba que se alguma coisa acontecer, vai pra tal lugar, vai pro hotel, mas, tipo, se cuida. E aí eu fui, na cara e na coragem, com 18 anos, embarquei sozinha. Cheguei lá, era, tipo, um programa muito legal, muito massa mesmo. E era a realidade mesmo, que tinha me oferecido. E aí eu fiquei lá 10 dias, dando a vida. E aí no último dia, o que acontecia no programa? Depois de 3 dias, eles davam uma oferta de bolsa. Então, esperava 3 dias, e aí ele dava, e aí você escolhia. Aí no meu último dia, o cara chegou pra mim e falou assim, eu te quero 100% de bolsa. Toma, você quer? Aí eu já olhei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ele falou assim, eu te dou 100%, mas você tem que estar aqui de volta em agosto. Isso era que mês? Julho. Bate e volta no Brasil. Só que o que aconteceu? Como brasileira é assim, pagou uma passagem, o quê? A gente fica! Vai arranjando lugar pra se hospedar. Tipo assim, a passagem para os Estados Unidos é barata, né? Então, o que aconteceu? Minha família acabou indo pra lá. Então, eu fiquei 10 dias, a primeira semana de julho, e depois mais 15 com a minha família lá. Então, a gente foi conhecer. Se a Mariana Mickey, não veio, se a Mariana não veio pro Brasil, o Brasil vai até a né? Mariana, né? Entendeu? Aí a gente já aproveitou. Tipo, naquela época o dólar não tava tão caro, então dava pra ir e tal. A gente aproveitou. Só que meu pai virou e falou assim, eu não vou resolver isso aqui agora. Falei, pai, mas ele tá me enchendo o saco. Ele me deu uma semana pra eu decidir. É uma bolsa de 100%. Era a oportunidade mais ideal que você buscava. Né? Aí, o que ele falou? Vamos esperar as outras. Falei, tá bom, vamos esperar as outras. Deu 3 dias, chegou a carta. Uma outra. O que chegou? 15 ofertas. Caramba! Você tava sendo... Eu fui muito bem nesse showcase, fui muito bem. E aí eles deram 15 ofertas de bolsa. Mas assim, não era totais. Então, algumas eram 70, outras 80, aí outras tinham curso de inglês, aí outras tinham moradia e não tinha. Mas essa em específico, que eu ganhei no último dia, era tudo. Era a única que era tudo? Era a única que era tudo. Era estudo, moradia, alimentação e até livro. Então, tipo, o único gasto que eu ia ter era a minha passagem de ida pra lá. Então, fazia o NAERP, que é uma faculdade particular. Você fazia o quê? Fazia administração. Administração. E aí, o que aconteceu? Nesse vai, volta, não vai, o que eu vou fazer da vida? Chegamos no Brasil dia 27 de agosto. Você voltou? Voltei. Não, voltei dia 27 de julho, perdão. Julho. Aí, no dia 28, eu lembro direitinho. 28, sentei com a minha família. É isso que você quer? A gente começou a ver o site. Era uma faculdade muito boa em termos, assim, de disputa. Ela disputava a primeira divisão da liga universitária. Então, era forte. D1 da liga principal. Então, era uma faculdade de esportes ali bem legal. Renomada, bem renomada. É. Só que, assim, era no meio do nada. Era no Mississippi, é um estado, assim, que querendo ou não, interior ali, era interiorzaço. Tem muitos filmes Perto do que são feitos Texas, lá, né? entendeu? Então, assim, era no meio do nada. Tipo, a cidade não tinha nada. Tanto é que a cidade mais próxima, assim, um Walmart era 10 minutos de carro. Ou seja, eu ia pro meio do nada. E aí, pensando, eu falei, eu vou. Tipo assim, aí eles, então vai. Aí foi. Aí o que aconteceu? Eu tive 1 mês pra mudar de país. Porque dia 28 de agosto eu tinha que estar lá. Então aí começou Você decidiu dia 28 de julho e você tinha 1 mês pra fazer tudo que você precisava pra ir. É. Aí até que eu peguei algumas pessoas de surpresa. Porque como que ela tá indo embora? Aí, pra dar certo também, porque lá tem curso de inglês e tudo mais. Meu inglês era básico. E eu não tinha os cursos que exigia a faculdade. Só que eu já fazia a faculdade aqui. Então, eu transferi. Entendi. Aí, eu consegui transferi, fui. Em 1 mês, mudei de país. Cheguei lá, vivendo o sonho, né? Outra realidade, né? Cheguei lá, já me colocaram num hotel, já vivi a vida de atleta mesmo. E aí,
fiquei 3 anos morando lá e jogando futebol. Me formei em administração lá. Então, continuei o curso que eu comecei. E aí, voltei pro Brasil depois. Depois que acabou o curso, não tive escolha. Só uma pergunta. Você falou que você passou 9 ou 10 dias fazendo testes, né? Uhum. E você sentiu muita diferença das atividades que eram desenvolvidas nesse teste para o que você executava aqui no Brasil? Eu falo até por conta de uma diferença de um país que ele dá privilégios e incentiva a categoria de um país que não dá. Assim, tanta diferença até que não. Porque, assim, como era um showcase, a maioria das coisas que a gente fazia era o básico, aquecimento, fundamento, e depois já ia para jogo. E eu me preparei muito para isso, né? Então, treinava com menino, então já tinha aquela intensidade grande. A única coisa que me pegou nesses 9 dias foi o calor. Porque era julho e lá é muito quente, né? E eu tava na Flórida. Então, me pegou muito. E aqui eu treinava, assim, comecei a treinar em abril, maio. Então, já era um pouquinho mais friozinho, né? Fresco. Então, me pegou bastante. Mas, assim, depois, tendo a vivência na faculdade, sim. Os treinamentos são diferentes, a pegada é diferente. Assim, você vive uma vida de atleta mesmo. Você tem que acordar às 5 horas da manhã, porque o treino era 6, porque todo mundo tinha que treinar antes, porque 8 horas já tinha aula. Então, era uma vida, assim, bem puxada, porque a gente tinha que ter a obrigação como atleta, mas tinha que ter a obrigação como estudante. Tanto é que, para jogar a liga que a gente jogava, lá eles fazem por nota. É de 0 a 4 de PA. E a minha liga obrigava você a ter o mínimo de 3. E o meu time me obrigava a ter um mínimo de 3,5. Era quase o máximo. Era quase o máximo. Praticamente. Só que eu me dediquei muito. Tanto é que no final do ano, no final da minha graduação, eu fui graduada como a melhor estudante da faculdade inteira. Caramba. Isso aí poucas pessoas sabem. Caramba. Mas, assim, eu fui com inglês básico. Então, tipo, me dediquei muito, muito mesmo. E aí, me formei com um GPA altíssimo. Formei com 3,93 de 4. Máximo. Eu tirei um B na minha vida. Caramba. Então, eu estudava bastante. E jogava, né? 3 anos totalmente dedicado a estudos e futebol. Estudos e futebol. E graças a esses 3 anos que hoje a gente está no patamar que a gente está. Então, aí chegamos... Isso era que ano, por curiosidade? Porque você é um pouco mais nova, né? Não, tem carinha de novo, gente. Eu sou velha. Não é nada, nova. Mais novinha. Isso daí foi de 2014 a 2017. Entre os meus 18 e 19 anos, aí 19, 20, 21, voltei pro Brasil em 2017, 22 quase. Para a galera ter uma ideia, foi meados aí da Copa do Mundo no Brasil. Foi, tanto é que eu não assisti. Não, porque é no intervalo, né? Inclusive, a final, meu pai e meus irmãos foram tudo na final. Só que eu tava lá nos Estados Unidos. Eles conseguiram tudo ingresso. E aí eu tava lá, vivendo lá, e foi isso mesmo. E aí depois... Mas valeu a pena, né? Ter perdido a Copa. Valeu. Lá, valeu tudo. Eu falo assim, mas eu não fui em nenhum jogo, acredita? Também não tive a oportunidade de ir nessa época. Era difícil Eram outras condições financeiras, também. né? Hoje a gente tem alguns privilégios de ir e tal, e voltar, mas antes era um pouco mais complicado. E aí você volta para cá... Eu volto para cá em 2017. E aí, quando você volta, o que você faz? Qual é a sua ideia? Cara, eu voltei muito brigada, né? Assim, brigada com futebol, brigada com tudo. Porque, assim, eu não tinha conhecimento. Eu falo muito de conhecimento porque eu não tinha, assim, alguém que me falasse, vai por esse caminho, sabe? A faculdade, às vezes, dava uma ajuda ou não. Mas tinha coisas que eu poderia ter feito, sabe? E aí eu fui me desanimando e tal. Poderia ter, de repente, continuado a carreira lá de futebol. Mesmo. Não sei se lá, mas de qual repente que era a sua expectativa um outro país. Entendi. A sua expectativa quando você se forma... Eu queria ter continuado de jogando, né? Só que aí eu me coloquei numa balança. Eu tenho uma formação e eu tenho futebol. Tipo assim...
como que tá o futebol hoje? Tipo, eu ia ter que lutar muito. Mas daria. Porque, por exemplo, tem meninas que hoje estão na seleção que é da minha época de Estados Unidos. Que você chegou a enfrentar e conhecer lá. Enfrentar não, mas que tava na mesma época. Entendi. A Kate, a Kathleen, por exemplo. A zagueira. Sim. Sabe quem é? Muito boa, um dos nossos destaques. Então, ela foi pra Copa, inclusive, e ela tava na mesma época, assim, ela jogava na Flórida, jogava no Mississippi, ela continuou jogando, e aí, assim, também por falta, tipo, de incentivo e tudo mais, eu decidi ir pela questão da administração, da formação. Aí também teve alguns problemas com visto, aí eu tive que voltar. Voltei pro Brasil, sem querer muito, né? Porque eu queria ter continuado nos Estados Unidos também, mesmo que fosse para trabalhar. Só que tava bem na época também do Trump lá, então mudança de visto, tava bem difícil. Aí eu voltei brigada. Fiquei uns 6 meses brigada, com tudo. Com a vida, não queria ver ninguém. Com o futebol também. Voltei sem jogar. Revoltado. Assim, quando eu pisei no Brasil, eu recebi uma ligação do Botafogo. Daqui. Aí eles estavam com um time feminino, você não quer vir jogar? Eu falei, eu não... Eu brinco assim, né? Os botafoguenses, desculpa, viu, gente? Mas eu falei assim, que eu só colocaria a camisa do Botafogo novamente quando eles tivessem um projeto que, de fato, fizesse sentido, né? Porque a gente sofreu muito como atleta. Então, eu acho que hoje a gente tem que usar a nossa voz para brigar por condições melhores, por investimentos e afins. Então, eu acredito muito em projetos consolidados, né? Então, assim, a hora que eu voltei, eu já estava brigada, falei, não vou passar mais um desafio, sabe? Uma luta. Sair de boas condições agora, né? Para sofrer aí, o que eu já sofri. sofrer o que eu já sofri, aí falei, cara, vou ficar aqui. Aí fiquei brigada. Aí eu sou uma pessoa que você sabe que gosto muito de conversar, de fazer amizade, conhecer gente nova. Eu sou uma pessoa muito imperativa, né? Eu não gosto de ficar quieta. Só que eu tava ficando bem ruim. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida? Eu quero ficar, tipo, na cama, ali, tipo, sem fazer nada? Ou eu quero ir viver esse mundão do jeito que eu gosto de viver? Porque eu sempre fui uma pessoa do mundo. Assim, nunca tive medo. Até que desde pequena fui pro mundão. E aí eu falei, não, quero viver. Então, assim, daí eu comecei a ver o que eu podia fazer, né? Então, tava muito difícil também conseguir emprego com o meu currículo, por mais que ele era bom. Aqui no Brasil, às vezes o MEC pedia, né? Então, não é válido aqui. Aí, para eu fazer a validação, tinha todo um processo que eu tinha que entrar com faculdade pública, um negócio. Aí eu falei, quer saber? Eu liguei pro meu coordenador, que era da UNARP, e falei assim, tô de volta. Você me aceita de volta? Eu tenho meu currículo lá, eu faço umas matérias, você me dá a formação de administração aqui pela UNARP também? Aí ele vem, Mariana, volta, tal. Aí ele me aceitou, ele fez todo um negócio lá pra... Porque o que eu fiz? Por sorte, minha intuição não falha, eu guardei tudo que eu estudei. Tipo, prova... porque lá, a hora que eles tinham uma matéria, eles entregavam o que você ia aprender naquela matéria. Eu guardei tudo, Gui. Não sei porquê, eu guardei e eu trouxe de volta. Eu ia jogar fora. Porque quando eu voltei pra cá, eu voltei com 4 malas. Meu Deus. Voltar, 3 de coisa de estudo. Voltar coisa de caderno, essas coisas, pesa. Falei, caraca. Aí, falei, mais uma vez, a vida nos ensinando, né? Intuição, assim. Aí eu falei, guardei tudo, entreguei na mão dele. Aí ele me mandou umas matérias. Eu voltei pra UNAERP. Porque a minha intenção, voltando pra UNAERP, eu já tinha aprendido tudo, né? Mas, assim, tinha algumas coisas também para eu voltar pro mercado de trabalho. Então, ali na UNAERP, eu tinha visão, né? Tipo, conseguia fazer estágio, essas coisas. Me coloquei no mercado de trabalho novamente. E conhecer gente nova, né? Eu queria conhecer gente
nova. E foi também uma oportunidade de eu voltar a disputar o futsal. Então, voltei a disputar o futsal pela faculdade. Você foi fazendo as pazes com a Fui vida fazendo aos poucos, em as todos os pazes com a âmbitos. vida. Profissional, Aos futebolístico, poucos. pessoal. Aí, por sorte, também tive a oportunidade de ser efetivada na Melissa, né? Numa representação da Melissa. Então, é a Silburne, né? Que me deu... Melissa, loja de sapatos. Isso. Gente, é isso mesmo. Eu fui trabalhar com moda. Melissa. Nada a ver comigo. Sabe que eu lembro de alguma coisa de você trabalhando na Melissa? Eu na minha trabalhava na mente. representação da Melissa na área internacional. E aí, tipo assim, nada com o esporte, né? Mas, outro ponto importante foi que, graças ao meu background de atleta, eu fui efetivada nessa posição. Porque eu me colocava muito assim, eu não tinha experiência de trabalho. Porque lá nos Estados Unidos, além de eu jogar e estudar, eu trabalhava. Trabalhava na faculdade. Eu não podia trabalhar fora da faculdade, porque o visto não deixava. Você podia, acho que, fazer 20 a 40 horas semanais dentro da faculdade. Então, eu era tutora lá. Então, eu ensinava os alunos. Logo eu, né? Ensinava o quê? Ensinava tudo. Tipo, ele tinha dúvida de matemática, ele ia lá e legal, ensinava, entendi. ajudava ele a estudar. Entendi. Porque tinha uns alunos que faziam parte desse programa que eu trabalhava, que ele tinha nota abaixo da média. Então, ele ia nesse lab e ele tinha que estudar. Fazer Aí, tipo um reforço da matéria. reforço. E aí, a professora era eu. Meu Deus. A que ponto chegamos? Você viu? Nossa Já passei por Senhora. cada uma, rapaz. Nessa eu não sabia. Oh, ninguém sabe, poucas pessoas Não, sabem essa disso. eu não sabia, não tinha ideia. Essa daí poucas pessoas sabem, mas foi isso aí que aconteceu. E aí, eu não tinha esse background, então. Só que eles olharam muito o background de atleta. Porque o atleta, jogador de futebol, né, jogadora, ela tem a questão de responsabilidade. Você tem que saber trabalhar em grupo. No meu último ano, eu fui capitã, lá nos Estados Unidos. Então, liderança. Quando você foi capitão, foi quando você saiu nas ações publicitárias? É. Foi isso aí mesmo, gente. Nossa, muita ação publicitária legal que ela saiu lá. Gente, saí. Essa é outra história legal também. Mas depois a gente vai colocar umas imagens Depois aqui põe as imagens durante aí. os cortes Que dela. eu saí lá assim, ó. Cara de brava, marrenta, né? Nem gostava de aparecer. Não, meu Deus. Eu Aí tava foi imaginando isso. você pegar os posters depois você vai embora pra casa. Eu queria, mas não dava, porque era muito grande, né? Mas assim, eu tenho tudo. Já assim, do banquete, essas coisas aí eu apareci depois. Aí tinha esse background de atleta, eles falaram, não, a gente vai te contratar, vamos te dar a oportunidade. Aí eu comecei a trabalhar na Melissa, fiz bastante coisa, aprendi muito lá com eles. Foi uma oportunidade muito boa, assim, de crescer profissionalmente. Aí me formei aqui em administração de novo, então eu sou formada em administração nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então eu tenho a dupla. Que orgulho, hein, gente? Que orgulho Ah, do papai e da mamãe. Palmas. palmas. Valeu a pena o investimento, hein? Valeu a pena o investimento. Muita gente não sabe disso, Gui. Muita gente acha que eu surgi, assim, do futebol do nada, que eu surgi com o projeto do nada, que acham que eu tenho a formação, por exemplo, da educação física, mas não, gente. A Marianinha é formada em administração e tem todo o background também de conhecimento, vivendo o futebol não é de hoje. Então, é de muitos anos de luta, né? E aí, nessa fase da Melissa, de novo, aquele segundo aviso, né? Que eu te contei, veio o segundo aviso. Falando assim, Mariana, acorda. Futebol tá aí. Futebol tá te chamando. E aí, Gui, foi a segunda vez, o segundo ponto que o futebol veio e falou assim, ei, tô precisando de você, né? Então, aí, no meu segundo ano de Melissa, eu recebi uma ligação do André Vitaliano, não sei se você conhece, mas ele sempre incentivou o futebol feminino aqui em Ribeirão, né? Ele já foi treinador e tudo mais. E aí ele me ligou e falou assim, eu tô com um projeto da escolinha do Fluminense. Eu queria que você assumisse como coordenadora
do feminino, porque eu quero trazer o feminino de volta. Ele viu mesmo, e eu tava sentindo isso. Ribeirão, tamanho da cidade que é, como pode não ter o investimento do futebol feminino? Tipo, temos 3 times aí, querendo ou não, federados, que hoje a Inova é federado também, e não tem um investimento de futebol feminino. Você não vê. Você não vê. É um absurdo, né? E isso foi o quê? 2 anos atrás? 2 anos atrás. Ele me chamou, aí eu falei, não, vamos, André. Eu vou fazer isso porque eu sempre tive o desejo de fazer algo diferente pela cidade, pelas meninas. Falei, vamos, tô contigo. Aí a gente começou um horário ali que ficava entre meninas de 13 anos a 16 e tal. Aí depois veio as meninas mais velhas, que se interessaram. Aí quando foi ver, a gente já tava com 2 turmas, que era ali na Itatiaia. E aí sempre incentivando e tudo mais. Porque eu continuei trabalhando na Melissa. E aí a Melissa ficava ali perto o escritório que eu trabalhava, era a representação da Melissa, só para o pessoal entender. Não era uma loja Não era uma loja da Melissa. Então a gente fazia todo o background ali da venda. Então a gente era o representante da marca, Melissa. E aí era ali perto da Itatiaia. E aí eu descia, terminava às 18 horas, a aula era 18h30, eu descia e continuava. Então, foi uma forma que eu encontrei de voltar ao futebol. Então, a gente foi fazendo. Aí, no final do ano, eu fiz um evento, o primeiro evento, que era o torneio do Flusão, das meninas do Flu. E aí, eu fiz um torneio de Futset Society e o Futevôlei, que, inclusive, as meninas vieram, Tatá e a Gabi jogaram. Então, eu divulguei o Futevôlei também ali. E depois disso, como eu te falei, eu sempre tive o desejo de fazer algo diferente. E por todas as minhas dificuldades que eu enfrentei ali, né? Do investimento, do apoio. Quando eu falo apoio, fica bem claro que não foi o apoio na questão familiar. Que minha família sempre me apoiou. Foi o apoio mesmo, tipo assim, de ter algo a mais ali pela estrutura do futebol feminino, sabe? Ter alguém ali, vamos fazer isso. Ou ter um projeto mesmo diferente, que eu me sentisse segura. Posso ir ali é o meu lugar, ali eu posso ser quem eu quiser e tudo mais. E aí eu fui escrevendo, fui pensando nas ideias. Tá. Nas ideias. Daqui a pouco a gente tá chegando no terceiro ponto, né? A gente tem que dar uma ênfase muito grande nesse terceiro ponto. Que eu quero extrair o máximo desse terceiro ponto, igual foi até agora. A sua história aí, acho que eu mesmo, que sou seu amigo, não tinha noção de alguns pontos que você tocou aí, extremamente importante. Mas dá para você ver que apoio familiar nunca faltou, né? Até os seus pais sempre incentivando os estudos, até pelos seus irmãos mesmos, né? Que exercem profissões do quais eles são formados e tudo mais. E esse projeto Fluminense, você fica quanto tempo? Eu fiquei um ano e meio. Não, foi... por aí. 1 ano e meio. E aí, quando você sai já para esse terceiro ponto, eu quero saber esse time pra gente... Eu vi ali, tipo assim, era uma oportunidade muito grande que o André abriu as portas, só que eu tinha uma visão muito maior pro futebol feminino. E o que eu vi? Que eu ia ficar sem espaço, teoricamente, mas não por falta de incentivo do projeto Fluminense. Porque, assim, a gente estava vendo... O projeto Fluminense era uma escolinha mista. Então, tinha a categoria feminina, só feminino, e tinha um masculino. Só que aí a gente está falando de um masculino que... Hoje, eu acho que, se eu não me engano, tá com 400 atletas. Caramba! Então, tipo assim... a dificuldade de espaço, de horário, de quadra, porque o pessoal não sabe, mas, tipo, tem que ter tudo isso. Como que eu vou pôr mais horários de meninas e tudo mais? Então, assim, o projeto Fluminense sempre apoiou. Só que eu fui... Tinha uma limitação. Tinha uma limitação e eu queria algo a mais. Eu sonhava grande, sempre sonhei grande. Falo que eu sou sonhadora. Então, eu sempre vi além. Eu não queria só uma turma ou 2 turmas. Eu queria algo diferente. E eu não queria uma escolinha de futebol. Eu queria
um centro de desenvolvimento de atletas e pessoal. O Fluminense fazia isso, faz muito bem isso também, aqui em Ribeirão, que é a questão pessoal também. Mas, assim, eu queria algo além. E aí, fiquei matutando na minha cabeça. E eu também já não estava feliz trabalhando na Melissa, por questões que não tinha muito a ver comigo, né? Falar moda. Se fosse falar de chuteira, né? Você Imagina, poderia moda. melhorar um pouco. Agora a moda... Moda é difícil, assim, mas aprendi muito lá, sou muito grata a todos eles lá. Porém, assim, eu sabia que não era aquilo que eu queria pra minha vida. E só que a gente tem que ter a consciência que não era aquilo que eu queria pra minha vida, mas também tem uma parte importante aí que a gente tem que se sustentar. Então, ser autossustentável financeiramente e tudo mais. Então, a gente tem que pensar por esse lado. Aí, enquanto eu estava no Fluminense, comecei a batutar essa ideia, né? E quando eu estava na Melissa, eu já comecei a fazer um planejamento estratégico e financeiro. Tá, para eu sair e fazer tudo que tá na minha cabeça, eu preciso de quanto tempo? Y. Comecei a colocar. Ah, tá. Eu fazendo Y, eu consigo me manter por quantos meses para eu fazer o projeto rodar? Z, vamos supor. Aí eu fui caçando tudo isso. E por baixo do pano e pensando o que eu ia fazer. Poupando dinheiro, otimizando Poupando tempo. dinheiro, otimizando tempo. Transcrevendo as ideias. Transcrevendo as ideias. Aí até que eu brinco muito e já te falei. Falo pra todo mundo que anda comigo. Andem com um caderninho. Não andem, mas dormem com um caderninho do lado. E uma caneta. Eu sou a louca, né? O pessoal vai achar que eu sou louca. Mas um belo dia, você já sabe do meu background de acordar no meio da madrugada. Na verdade, essa história especificamente eu fiquei sabendo antes de ontem, né? É até bom que ela tá recente na minha cabeça porque eu não sabia. Eu não sabia assim, eu sabia da ideia e tudo, mas não sabia como ela foi originada. É uma parte muito legal, que poucas pessoas sabem, né? Que entra aí, da onde, que você me perguntou lá, da onde saiu do Fluminense para esse novo projeto, né? Eu recebi uma ligação, né, de um amigo. Do nada, assim. Nada, um amigo me ligou. Um amigo de infância. E essa parte é muito importante, assim. Pouquíssimas pessoas realmente sabem, porque eu geralmente não conto ela, né? Você tá sendo... Vocês estão sendo privilegiados. Exclusividade, hein? Exclusividade. Total. Mas eu recebi... E eu acho que é importante eu falar, porque eu sou muito grata a isso. Então, assim, eu recebi essa ligação de um amigo de infância, ele chama Rodrigo. E, assim, ele também, na mesma época, foi para os Estados Unidos comigo. Sim, comigo não, mas na mesma época que eu estava nos Estados Unidos, ele estava nos Estados Unidos, eu via no Instagram, falava, pô, que legal, ele tá aqui e tal. E era um amigo que eu tinha estudado no colégio, infância mesmo. E aí ele me liga um dia... Eu vejo a ligação dele e falo, o que tá me ligando, né? Aí ele ligou e ele fez uma pergunta muito assim, Mari, como que você foi para os Estados Unidos? Eu falei, caraca, que pergunta específica. Aí eu comecei a falar com ele, contar para ele que era um caso atípico, porque ele foi com uma empresa de intercâmbio esportivo. E aí eu não fui, né? Eu fui na cara e na coragem. E ele me contando que ele estava prestando serviço para uma empresa, que aí era, tipo, intercâmbio esportivo mesmo, só que só tinha menino. Ele falou, Mari, por que não tem menina? Por que não tem? Aí eu comecei a explicar o porquê e tudo mais. E ele, vamos fazer algo diferente? Vamos fazer. Eu acho uma puta sacanagem não ter menina, eles não dão atenção e tal. O futebol feminino merece, precisa. Falei, vambora, conta comigo. E eu tava no Fluminense ainda, né? Então, tava lá. E eu já tinha esse desejo de começar, porque eu recebo ainda muito contato de lá, querendo menina, tipo, pelo que eu tinha, né? Então, aí, nisso, comecei a conversar com algumas pessoas, falava com algumas amigas também que já tiveram a experiência de ir pra lá, fui alimentando e tal. Aí o Rô, vamos fazer. Aí comecei a escrever o projeto com ele e ele trabalhava no banco, né? Então, lá em Campinas.
E aí ele pediu transferência pro chefe dele para ele vir para Ribeirão. Aí ele ficou um tempo aqui em Ribeirão, morando com um amigo que também começou a escrever com a gente, só que os dois tinham uma rotina muito diferente, né? Muito pegada. Só que a gente queria fazer algo diferente. E aí começamos. Só que nisso não foi andando, assim, como a gente queria. Porque demanda, né? A gente sabe que todo projeto demanda. E aí eu virei para eles e falei, mas eu quero muito fazer acontecer algumas coisas. Muito, porque eu já tinha a ideia na minha cabeça, aí vieram eles com uma outra ideia e eu já fui pensando assim, cara, eu acho que eu posso construir algo além de tudo isso. E aí o Rô falou assim, vai embora, vai, faz. E ele me ligava todo dia, porque ele sabia também a dificuldade que eu estava tendo na Melissa, de profissional, assim, de realização profissional. E ele me ligava todo dia, você já fez o projeto? Você tá fazendo o projeto? Ele ligava todos os dias. E aí, nisso, ele me incentivando, comecei a batutar na cabeça como que eu ia fazer, já tinha aqueles coisinhas na minha cabeça. Aí, num belo dia, como eu te falei, dormem com um caderninho e uma canetinha do lado. Acordei na madrugada, me bateu um negócio, comecei a passar uns negócios que eu tinha pro papel, outros que eu tinha no Word, comecei a montar uma apresentação, e aí eu fui nomeando as coisas dentro desse projeto, colocando o que vinha na minha cabeça, essa parte vai chamar tal, essa outra parte, que é do serviço, vai chamar outra parte. E fui fazendo. E aí eu desenvolvi o projeto. Desenvolvi tudo. Na madrugada. Na madrugada. E isso é a virada de chave para a terceira vez que o futebol falou o que pra você? Acorda. Eu Literalmente. Acorde. 3 da manhã. 3 da manhã. E faça algo diferente. Tipo assim, aí eu entendi que, tipo... Isso estamos falando de 2022. Final de Recente. 2021 para 2. Tá. 21 para 2. E aí, depois que tudo isso aconteceu, eu volto naquela coisa que eu sempre falo, que as coisas acontecem por uma razão. Então, tipo, tive primeiro aquele lá atrás, que não deu certo. E aí, depois eu fui para os Estados Unidos e entendi. Aí eu me perguntava muito o porquê que eu tinha que voltar pro Brasil. Tipo, lá atrás, sabe? Em 2017. Por quê? Porque eu tô aqui. Sabe? E aí, depois disso, que tudo isso aconteceu, eu falo, cara, eu tinha um propósito para estar aqui. E eu tenho um propósito para eu estar aqui. Tenho um propósito do porquê eu nasci com essa paixão do futebol. E eu acredito muito que a vida é feita de propósitos, amor, paixão, sonho. Então, daí eu falei, cara, eu vim ao mundo para fazer a diferença na vida das pessoas. Como que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas? E aí foi o start que eu falei, cara, eu vou fazer algo pelo futebol feminino. Pelo futebol de mulheres. E aí nisso... Virou a chave. Virei a chave. Terceiro ponto, acordou. Virei. Cheguei pro André, né? Querendo ou não. Sempre me abriu as portas. Falei, André, tô com esse projeto, tal. Mostrei pra ele, já tinha desenvolvido. Mostrei pra ele, pronto, quero fazer isso. Ele, o que você precisa pra fazer? Vai. Porque, tipo assim, eu não queria deixar também isso que a gente tinha construído juntos. Aí ele falou, vai, faz o projeto, vê o que você precisa, faz. A gente vai ser o seu braço, a gente vai continuar aqui. Você continua com o feminino na onde você tiver que continuar. Vai embora. Eu te ajudo no que você precisar. Tá que hoje ele eu uso ele como tutor em tudo. Sim, ele me ajuda muito. O Rô também, ligando, vai. E aí, desse projeto, o que aconteceu? A gente tem inseguranças como ser humano, certo? Medos.
E aquele planejamento estratégico financeiro estava feito. Só que eu precisava que tudo que eu tivesse ali acontecesse, né? Em termos financeiros e tudo mais, planejamento. Aí deu tudo certo como eu planejei dali. E aí foi onde eu larguei tudo. Cheguei na Melissa e falei, não quero mais. O que a gente vai fazer? Não quero, agradeço. Sou muito grata. Só que eu tenho um novo propósito a seguir. E muitas pessoas, assim, me achavam loucas. Muitas. Como você vai sair de uma área internacional, de um trabalho garantido, né? Para uma o que você vai fazer? Até meus pais. Não vai dar certo. Não é que não vai dar certo. Pensa bem. Pensa bem. Que a gente preocupação, sabe, né? Preocupação. E eu tinha esse medo. Cara, será que vai dar certo? Eu tô abrindo mão de muitas coisas, assim, mas que eu sempre acreditei que ia dar certo, sempre. E aí bateu uns 5 minutos, eu falei, vou largar tudo, não quero nem saber. Larguei. Foi a melhor decisão que você tomou em 5 minutos. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E aí, tipo, nesse que eu tava entre largar ou não, teve algumas pessoas em que eu fui conversar, né? Então, fui mostrar o projeto. Ninguém tinha um projeto ele escrito. Quando eu escrevi ele, ficou pronto. Teve 4 pessoas que viram. Amigos pessoais. 5, vai, com o Rodrigo, que Tá. o viu também. Mas eram amigos pessoais, você não apresentou para uma pessoa... Ah, tá. Minha mãe. Perfeito. Ele lá, vou causar intrigas, hein? Meu pai e minha mãe. Aí conversei com a Gabi. Conversei com a Tatá, Tamires. As duas, né? Eu lembro direitinho que, contando o projeto cara a cara com elas, vambora. Tamo junto com você, é isso. É isso que você quer, vambora. Elas, como amigas... Proporcionaram o apoio que você precisava ali. Porque assim, eu queria ter a visão delas. Uhum. Querendo ou não, uma pessoa que sempre me acompanhou, minha melhor amiga. E a outra, querendo ou não, a referência, que eu tenho como... Por vivenciar o futebol, exatamente. Experiência também e super admiro. Então, queria saber a visão dela, né? Aí mostrei um pouquinho do projeto pro Rô, que, querendo ou não, ali... Tava tudo... Acompanhou comigo todo o processo. E nem sei se eu posso falar, mas teve uma pessoa também que viu, que foi até engraçado a oportunidade que eu tive de falar com ela, que é a Kim Saito. Ela é top. Ela é top. Então, assim, também, por toda a história que ela teve, contei pra ela, tipo, da insegurança, de tudo que eu precisava. Ela super apoiou também. E aí foi... ali a virada de chave, né? Então, falando com cada uma dessas pessoas. Teve outras pessoas também que eu conversei, de amigas, tal, que estavam nos Estados Unidos também, para essa questão do intercâmbio esportivo. Porque aí eu vou chegar onde surgiu a WSA. Mas, tipo, aí eu calculei os projetos e vi o que eu queria, né? E aí o projeto tava pronto. Aí eu coloquei para rodar ele, e aí surge o quê? A WSA, Women Soccer Academy. E até o nome, assim, tudo que eu te falo do negócio que eu escrevi o projeto é que realmente eu fui colocando nomes dentro do projeto. Quando eu montei o projeto, eu coloquei fase 1, fase 2, fase 3, e aí dentro do projeto, o que ia ser cada fase, né? E dentro desses nomes, tinha alguns nomes estabelecidos. Já posso começar a contar, Pode né? começar a contar. Agora a gente já tá falando de WSA. WSA, gente. O maior projeto voltado ao futebol feminino do interior do estado de São Paulo. E que vai pro Brasil e pro mundo já. Se Deus quiser. Já virou um pouquinho internacional. Já virou. E antes de eu começar, eu queria te dar um presente.
Claro. Posso te dar? A gente adora receber O presente. presente é pra... Eu já vou te dar o presente, porque é pra galera já ver. Ó, o que que é. Ah, camiseta, né? Olha lá. Essa é a WSA, gente. Então, Toda vez que vocês verem esse azul aqui, esse azul inconfundível, não tem como errar. o Esse momento azul, é delas, o ó. momento é delas. Uma Soccer Academy. Quem Muito quiser top. seguir. Obrigado pelo presente. Tamo junto. Você faz Obrigado. parte dessa história. Eu tô lá sempre, Sempre. gente. Eu adoro lá. A gente tem uma parceria de trabalho, né? Porque às vezes a galera não sabe, mas eu vivo de contabilidade, né? Não vivo dessas outras coisas ainda de internet. Ainda. Mas assim, eu sempre tô próximo do projeto. É muito gratificante pra mim, por ser um amante do futebol feminino mesmo, de ver a dedicação de vocês, das meninas, da Ju, da Paty, de todo mundo, né? Do resto da galera que envolve, né? Os bastidores aí, que tem muita gente, tanto da sua parte como amigos em comuns que a gente tem. Porque você sempre foi privilegiada no apoio, né? É. Seus amigos, eles compram muito a sua ideia. Compram. E isso é muito eles. legal. E assim, eu citei alguns nomes aqui, gente, mas assim, eu tenho uma base aí muito grande de amizade, de família, que me apoiam muito, sabe? Se eu ficar citando nomes aqui, realmente vou sair daqui. Só pra galera não ficar chateada, porque você citou os principais, assim, que deu a virada de chave, foi que foi. as histórias Exato, que né? foram A acontecendo. Tamires, que é referência no futebol feminino. Você contar a ideia pra porque, ela, assim, tem uma visão muito específica. A Kim, que faz um serviço maravilhoso no É. Cruzeiro. A Gabi, por ser sua melhor amiga. Eu tô citando Enfim, alguns nomes, mas sim. também tem a Amanda, querendo ou não, que viajou com a gente também, participou, inclusive, depois que eu montei. Porque, assim, a WSA, ela foi montada realmente por todas essas ideias e pessoas não sabem, mas o logo foi desenvolvido por mim, as cores foi desenvolvida por mim. Então, assim, eu tenho uma paleta de cores aí, eu brinco porque a Gabi e a Amanda, realmente, tipo, a WSA ia vir em outra cor. E aí, um dia eu cheguei e falei, gente, o que vocês acham? Aí, numa discussão que a gente teve ali de brainstorm, cada uma opinando, aí uma falava, não, mas essa cor tá muito escura, criança, pensa em mulher, você tem que pensar no diferencial. A Amanda veio com um estudo de caso de uma marca, eu não lembro de quem que era da família dela, né? Então, assim, aí veio com esse estudo de caso, Mari, pensa nisso, pensa naquilo. Aí eu falei, caraca. Então, assim, eu tinha uma base muito grande, as minhas amigas da escola também, todo mundo me incentivava, sabe? Eu não vou citar nomes aqui que não fiquem chateados comigo, mas, assim, tem muita gente por trás. E aí, citei alguns porque realmente foi a virada de chave ali. Foi a virada. Porque, assim, quando eu apresentei os projetos, que nem eu falei, depois que eu fiz o projeto, desenvolvi tudo, dentro do projeto tinha alguns nomes. E um nome era da WSA, porque eu tinha colocado algumas coisas que iam ser feitas dentro do projeto como futebol feminino, e uma era uma Soccer Academy para ter todo o desenvolvimento de atleta. E aí eu coloquei comecei a numerar, dar os nomes às coisas com os nomes em inglês, porque eu tenho muita visão que eu quero que a marca seja internacional e a gente tem o desejo de fazer essas pontes. Essa expansão. Essa expansão, fazer o intercâmbio esportivo para os Estados Unidos. Então, tem total a ver. Tem total a ver. E aí eu coloquei esses nomes. Aí, tanto é que Gabi e Tamires, quando viram, falou, é esse nome. Vai pegar. E pegou. Aí eu virei e falei assim, vocês têm certeza que vai pegar? Aí eu lembro direitinho também que a hora que eu mudava um slide, tipo, eu contava a história do porquê do projeto, e aí quando eu virava o slide da apresentação, tinha escrito, agora o momento é delas. Porque, tipo, na hora de apresentar, eu queria falar, tipo, o momento é delas. É delas agora. É do futebol feminino. E eu coloquei lá, aleatório. Aí as meninas olharam e falaram assim, o momento é delas. Já pegou tudo de cara, assim, aí né? foi indo. Hoje é a hashtag que a gente usa, não tem. A hashtag é da WSA, inclusive. Não é o momento é dela, mas se você procura hashtag momento é delas, tanto no TikTok quanto no Instagram, é da WSA, vocês têm
a coisa da WSA, né? Então, tipo, foi sendo construído tudo isso, sabe? E eu tinha muito bem na cabeça, a hora que eu comecei a montar o que eu precisava para tudo dar certo, né? Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil. As Não é pessoas... fácil Não é fácil. diariamente, que tem vários percalços que a É... galera não sabe, né? A O gente... quanto que eu já escutei, Mariana, não vai dar certo. Mariana, não tem mercado para isso. Mas as pessoas esquecem que tem um estudo por trás, tem pessoas por trás, tem todo um trabalho que é feito por trás. Então, quantas vezes eu já escutei, não vai dar certo? Ou, Mariana, não vai, tipo, não vai Quem é acontecer. sonhador sofre disso. Eu também É, sou. E a gente pode ver que a cada não que a gente recebe é um impulsionamento para o nosso sim, né? A gente não fica é, satisfeito, independente do que a pessoa está exato. dizendo, né? E hoje a gente pode ver que não só deu certo, como essa semana, quantas alunas completaram? Hoje eu estava até numa reunião, a gente tem hoje 93 alunas, porém foram efetivadas ontem mais duas, então hoje nós temos 95 atletas com a gente. Mulheres, meninas, sonhadoras e que utilizam a ferramenta do futebol como forma de desenvolvimento pessoal e também no esporte ali. Então, assim, hoje a gente já tem um sonho sendo realizado, vários sonhos, né? Não, que eu brinco que quando eu lancei a WSA, que era um sonho vivido por ela, agora para elas, né? Então, por isso que o momento é delas. E aí eu falo muito, né? Vamos juntas nessa. Então, o nosso slogan depois virou Vamos juntas nessa, porque o momento é delas. E é isso mesmo. Nós, depois, quando todas essas histórias que eu contei aqui, elas se interligam. E hoje eu achei um propósito da minha vida que é realmente esse, né? Que é viver por elas, pelos sonhos delas. E o propósito de mudar a vida das pessoas, né? Mudar a vida delas. Porque eu sei que aos pouquinhos eu tô mudando não só a vida delas, mas de muitas famílias ali, entendeu? Então, que dependem da gente, dependem do nosso trabalho. Então, tudo isso que eu contei aqui, ele se interliga porque lá atrás eu tive esse sonho. E eu queria que tivesse um projeto assim. Eu queria que tivesse um lugar onde eu pudesse ser acolhida, um lugar seguro, onde minha mãe não precisava passar até 11h30 da noite num banquinho, porque ela passava. Então, tipo, hoje eu vejo muito, faço tudo isso por elas. Não vou mentir pra você, que nem a gente falou, não é fácil. Todo mundo acha que tá dando certo aí, que é 95 atletas, mas assim, o nosso trabalho ali, tipo, diário, sabe? Assim, graças a Deus, contamos com pessoas maravilhosas. A WSA não é só Mariana Balbão, não é. Hoje, muita gente faz pela WSA, então a gente tem que valorizar isso, as pessoas ali dentro, e a gente faz por amor. A gente faz por amor, pelo sonho delas. Então, eu queria que tivesse um lugar assim. Foi por isso que hoje eu desenvolvi a WSA e hoje eu continuo na luta por elas. E eu acredito muito. Acredito muito que a gente ainda vai chegar em muitos lugares bem altos, assim. Eu também acredito, e por ser um participante assíduo aí desse projeto, é o que você falou, faz todo sentido. Ver o brilho nos olhos dos pais, vendo É. as suas filhas jogando só com meninas, independente, Nossa. porque a gente sabe que tem categoria Kids, tem todas as categorias, e que, dependendo da faixa etária, a menina vai para se desenvolver e se divertir. Esse é o intuito principal, né? E depois a gente já cai em categorias onde é cobrado um pouco mais da Do alto atleta, de rendimento. posicionamento, atenção e tudo mais. E a gente está muito bem amparado pelas nossas coaches, né? E eu falo isso com total É. tranquilidade. E também a gente vê, assim, o entusiasmo, né? Das Como que famílias, todo envolve a mundo família. envolve muito. A gente Eu não fico tem ideia muito da feliz. dimensão que É. é. Por mais que a gente vê um relato de uma mãe, de uma criança ou outra, né?
mas aquilo tá, de fato, transformando a vida da menina, né? Eu já escutei muitos relatos dentro da WCA, inclusive o nosso próximo passo é contar essas histórias, porque é muito legal, sabe? E às vezes a gente não tem noção, mas já tive pais e pais falando assim, cara, Mari, se transformou não só a vida dela, mas se transformou a nossa vida. A vida do irmão dela, a minha vida, a vida do pai dela, porque hoje a gente tem a condição de sentar e assistir um futebol feminino na TV. A gente vem aqui, a gente assiste ela jogando, a gente tem um momento de família, porque depois do treino eles comem um espetinho ali, fica família, tem um ambiente familiar, entendeu? Então isso é muito legal e eu fico muito feliz de proporcionar tudo isso e delas se sentirem mulheres, meninas ali na onde que só para todo mundo entender hoje o que é a WSA. Hoje é um centro de desenvolvimento de atletas, né? Que a gente se preocupa não só na questão de desenvolvimento técnico, tático, físico ali do futebol. Eu falo, eu brinco e até todo mundo fala assim, Maria, não é uma escolinha? Cara, não é uma escolinha só. Porque eu nem uso esse termo, porque não é só uma escolinha. A gente está preocupada com o desenvolvimento dela, primeiro, como pessoa. Então, ali a gente trata muito disso. A gente vem com a metodologia de que o esporte é importante e a educação é importante. Tanto é que eu conto o meu exemplo para elas, assim, sempre. Cara, eu tive a vivência de ser formada por conta do esporte, eu consegui um emprego, querendo ou não, na área internacional por conta do esporte, e hoje eu tenho uma empresa, um projeto, por conta do esporte. Então, assim, a gente tenta... nosso primeiro objetivo ali é formar ela como pessoa. Ela vai aprender a se desenvolver, ela vai aprender a trabalhar em grupo, ela vai ter a liderança dela, ela vai aprender a conversar, ela vai aprender a se desenvolver. E o que eu mais quero com o projeto realmente é isso, é formar pessoas. Se ela vai ser uma jogadora de futebol, não sei, porque a gente sabe que o mundo, esse mundo é difícil. É difícil, a gente sabe. É concorrência, agora que está começando a ter mais time, mais investimentos, marcas olhando, mas a gente não pode chegar na menina e falar, realmente você vai virar uma jogadora de futebol. Porque, assim, a gente tem que ter a realidade. Só que eu quero que elas entendam também que se elas não forem uma jogadora de futebol, elas podem ser mulheres em cargos de liderança, em cargos importantes, em cargos que ela seja uma advogada trabalhando no esporte? Pode. Ela pode ser uma fisioterapeuta, ela pode ser uma doutora. Técnica. Ela pode ser uma técnica. Ela pode ser quem ela quiser. E... elas podem ser protagonistas das vidas delas. Então, assim, esse é meu maior objetivo com a WSA hoje. É esse, tanto é que a gente já quer começar a trazer essa visão. Eu tenho muitas amigas hoje que são doutoras, fisioterapeutas, coaches, treinadoras e afins. E mostrar para elas isso e se desenvolver como pessoas. Como pessoas, através do futebol. Então, o futebol vai ajudar elas a seguir a vida. Então, esse é o meu objetivo de vida, objetivo com a WSA. Muita coisa para acontecer ainda. Mas a gente vê, são muitas glórias, né? No quesito, se a gente fazer uma timeline do início do projeto até o que o projeto atingiu hoje. Hoje graças a Deus a gente tem muita evolução em um curto a gente período tá falando, de tempo, por exemplo, né? assim, de um projeto que nasceu dia 1º de maio de 2022. Então, ele foi fundado nesse dia, né? A gente fez a inauguração dia 2, né? Se eu não me engano. Então, foi lançado em maio de 2022. A gente completou 1 ano de projeto, agora 1 ano e meio, vai dar mais ou menos, agora em outubro. A gente vai falando 1 ano e meio, em que a gente já tem 95 vidas sendo transformadas. A gente, diretamente, fora indiretamente. Porque, assim, já passaram mais de 120 atletas na WSA. A gente fala... já disputamos um campeonato de um festival com a Federação Paulista. A gente já teve seletivas aqui, a gente tem apoio de grandes clubes, a gente tem apoio de Ferroviária, tem apoio de Corinthians, tem apoio de muitas pessoas fluentes ali no futebol feminino.
Então, vê tudo. Atletas e ex-atletas. Atletas que vêm aqui participar, estão aí com a gente, sempre estão aí querendo mostrar esse lado também. Então, a gente tem esse lado. Já tivemos a visita, querendo ou não, as nossas madrinhas oficiais hoje é a Gabi Fernandes e a Tamires. Então, elas sempre estão aí apoiando. Mas já tivemos a Érica, que sempre está aí e apoia demais. A gente já teve a Antônia, que veio também. Teve as meninas que participaram como madrinhas mesmo distantes, a Adriana, a Rafa. Então, assim, tem muita gente que abraça o projeto. Hoje, realmente, a gente é um projeto que a gente depende do investimento, querendo ou não, dos pais e afins. Mas cada vez mais a gente quer tornar uma parte sustentável. E parando para pensar, Gui, a gente é um projeto que não tem patrocinador. E Sim. olha tudo que a gente faz. Sim. A gente tem os parceiros que apoiam a gente. Inclusive, a Perplan apoiou na Copa do Mundo. É um grande parceiro nosso que está vindo aí, que vai começar a construir com a gente novas histórias. A gente tem outros parceiros que já ajudaram a gente, a do Oeste, afins. Mas se você parar para pensar, cara... Contínuo, assim, a gente fala que pegou ali do começo. A gente vai e rala. Põe a cara aí. Bota a cara e faz acontecer. Bota a cara e faz acontecer e é isso. E a gente tá se espalhando por aí. Tá se espalhando pelo mundo. Tá se espalhando pelo Brasil, porque a gente recebe muita mensagem de muitas... Esses dias eu fui brincar com uma caixinha de pergunta de onde eles queriam em WSA. E, cara, várias partes do Brasil. Campinas, Goiás, Goiânia ali. Então, Minas, já teve lá Nordeste também. Então, assim, a WSA vai vir com muita força. Vai. Grande expansão em breve aí. E se Deus quiser. Muita coisa vai acontecer aí. Assim, a gente tá planejando. Não posso contar muitas coisas, né? Por enquanto, não. A gente vai deixar essas novidades para um novo episódio. Um novo episódio que eu gosto de falar, para contar. Né? Mas se atentem. O momento é delas. E eu queria aproveitar e falar a respeito de uma situação que você vivenciou recentemente, que foi estar presente em uma Copa do Mundo. E com o seu sentimento, assim, de ex-atleta, como que você assimilou isso, sabe? O quanto foi importante para você. Não vamos falar de desempenho nem nada, até porque a galera é muito imediatista, só vê o agora, não sabe o quanto essas meninas sofreram com incentivo. E a gente está falando de seleção, a gente está falando de atletas profissionais, e talvez essa Copa foi a primeira que teve, assim, condições reais, estruturais para exercer um bom trabalho, né? Mas a gente sabe que dentro do campo, o jogo, é uma outra realidade, é uma outra situação. Outra realidade. Mas como foi o seu sentimento de estar presente? Foi um sonho, né? Assim, na Austrália. Um sonho num país que eu tinha muito desejo. Inclusive, assim, outra história legal que ninguém sabe é que antes de eu abrir a WSA e da minha saída da Melissa, ou eu ia, de fato, entrar de cabeça nesse projeto de vida da WSA, ou eu iria embora para a Austrália, porque era um país que eu gostava muito. Então, assim, viver um sonho, que é ali, de ver, conviver o futebol feminino, de assistir uma Copa do Mundo feminina, que era um sonho meu de jogar um dia, e tá ali assistindo, tudo bem, não tava jogando, mas tava ali. Tava ali vivendo isso com as meninas, e vivi muito de perto, né? A gente teve a oportunidade de viver intensamente a Copa do Mundo num país maravilhoso que eu sempre tive o desejo de conhecer. E realmente, assim, não foi o desempenho que a gente queria? Não foi mesmo. Mas o que a gente tem que valorizar é realmente, cara, o que essas meninas fizeram, e eu falo não só as meninas, mas parte de comissão e afins, cara, assim, elas trabalharam muito. Muito. É fácil criticar, né? Fácil criticar e não ver o dia a dia das atletas. Cara, quando você convive perto de uma atleta ali de alto nível e vê a rotina diária dela, você tem que tirar o chapéu e bater palmas. Tipo, cara, vamos incentivar. A gente tem que parar com esse negócio. A cobrança, ela é válida? Ela é válida.
tipo assim, desenvolver real, tipo, tem que realmente ganhar, mas, cara, vamos incentivar, vamos parar com esse negócio de, o futebol não é pra mulher, o futebol não serve, o futebol é chato, mulher não sabe jogar, o futebol feminino é chato de assistir, então assiste. Eu não entendo. Nossa, A que pessoa perde o chatice. tempo dela, cara, E pra ir lá e criticar. ser um hater, e criticar. Se você não gosta, se você não apoia, simplesmente vai lá e faça alguma coisa que vai evoluir a sua vida. É, Não perca seu tempo criticando, mensagem é, ofensiva, é um monte de coisa. Você vê até lá na Casa TV, eles tiveram que desativar o desativar. chat, sabe? É um absurdo, é um absurdo. O futebol feminino, assim, eu falo muito que o futebol feminino ele vai crescer muito quando a gente realmente, de fato, tiver mais mulheres no comando, além disso, assim, quando a gente tiver realmente as pessoas que entendem de futebol e que querem fazer pela modalidade. Não só as pessoas que querem surfar na onda e tudo Do mais, hype, cara, né? do hype. Porque, na verdade, assim, o futebol feminino não precisa das suas críticas. É. Se você não for um apoiador, ele não Amém, precisa de tchau. você. Você não vai consumir os produtos, você não vai consumir os jogos, então você não é o público-alvo desse isto. esporte, desse projeto. E então, assim, exatamente. A gente tem que apoiar, incentivar, porque, cara, não é fácil. As pessoas acham que a atleta tá ali, tá mostrando bem bom e não sabem de tudo que elas vivem. Então, primeiramente, tipo, falando de Copa do Mundo, tipo, parabéns para todos vocês, assim, que se dedicaram ali, trabalharam, porque teve um trabalho que foi feito. O resultado não veio? Não veio, mas é construção e processos. Estamos no processo, precisamos caminhar, precisamos recalcular a rota, enfim, e vamos continuar trabalhando pelo futebol, pela modalidade, porque tem marcas olhando, tem investimento acontecendo, já provamos que a questão de assistir e audiência não é mais um problema, porque a gente já tem recordes e recordes aí em estádios. Teve a final agora do Campeonato Brasileiro, que teve o recorde sul-americano. A Copa do Mundo mesmo, vários pontos positivos. O Brasil realmente não teve o desenvolvimento ali, mas se a gente olhar para o cenário de Copa do Mundo, tirando os feitos aí que nem vamos comentar sobre, né? Enfim, em questão de investimento, de retorno financeiro, teve muito. A gente viu um país lá, as pessoas, assim, não sei se vocês tiveram esse sentimento, mas lá na Austrália não é um país que é muito incentivado o futebol. Então, tipo, eles não assistem muito. Cara, mas depois que começou a Copa do Mundo, você via o país inteiro se movimentando para assistir as meninas, cara. Os estádios estavam lotados. A gente viu a semifinal ali da Austrália, a gente passava, tinha gente assistindo na TVzinha do bar ali, parando na rua para assistir os pênaltis. Então, assim, foi um país que ali, por exemplo, você não é um país do futebol. Mas incentivaram, assistiram, então a gente viu que teve audiência. A gente viu depois o governo australiano destinando uma verba pro futebol feminino. Então a gente viu as audiências que tiveram, ingressos lotados e afins, a TV mesmo teve suas quebras. Então, assim, Impactos positivos. O futebol tá acontecendo, gente. O futebol para as mulheres tá aí. Tá aí. É realidade já. Claro que, tipo assim, não é mil maravilhas. Não é. Não é também. Tem muita coisa que precisa mudar. Muita coisa precisa mudar pra gente continuar crescendo. Mas tá num caminho que Mas tá talvez no caminho. num horizonte que a gente nunca teve, né? É muita coisa ainda que precisa ser trabalhada. E afim, a gente precisa continuar caminhando. É processo. Tudo na vida é processo, né? A gente tem que acreditar e continuar trabalhando. E uma dúvida, essa é muito particular, né? Agora eu vou deixar reservado algumas perguntas, já que a gente tá falando de Copa do Mundo Feminino. Eu sou um assíduo, acompanho. Nossa, eu sou fanático. E como foi para você estar ali convivendo alguns dias perto da maior jogadora da história do futebol feminino, recordista de gols em Copas do Mundo entre as modalidades masculina e feminina, a nossa rainha Marta? Como que foi respirar o ar ali daquela genialidade? Cara, isso é difícil expressar o sentimento, assim, né? Porque a Marta hoje não, sempre foi, né? Referência para todas nós, né?
A gente viu a Marta lutando por muitas coisas, que luta ainda, né? Pelos direitos das mulheres, não só no futebol, no mundo, né? E ela é uma inspiração, né? E a Marta, inclusive, uma história legal, que eu já tinha conhecido ela uma vez que eu tive a oportunidade com a Thaís Cota, né? Uma grande amiga minha, inclusive, que ela trabalha lá no Orlando Pride. E uma vez eu fui pra lá assistir o jogo e ela... Olha isso, de tão nervosa que eu tava. Eu comprei a camisa da Marta, mandei colocar o nome da Marta. Aí a Thaís falou, não, depois do jogo a gente tenta uma foto e tudo mais. Aí fui tirar a foto, cara. Ela falou assim, a Thaís veio, ela tá vindo. Eu falei, nossa, já comecei a me tremer. Foi logo... E sabe como que é as coisas engraçadas? Que foi logo depois que o Brasil perdeu a Copa de 2019. Uma Copa que doeu também, né? Que a gente, por pouco, né, tomou aquele golzinho. Então, assim, foi difícil, mas assim... Complicado. Aí ela, tá vindo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ela passou, eu já me tremendo. Tipo, dei um abraço, falei, parabéns por tudo que você fez. Eu, tipo, eu nem conseguia falar direito, tremendo toda mesmo. E aí, tipo, caneta no bolso, camisa na mão. Esqueci de pedir pra ela dar um autógrafo. Eu imagino, porque já aconteceu situações similares comigo. Eu ficava assim, caraca, é a Marta. É. Martona, segundo a Amandinha fala, Martona. Mas assim, ela é referência e aí tive a oportunidade de realmente ter a convivência com ela na Austrália e é uma pessoa incrível. Assim, eu não sei te falar o sentimento que eu tive ali. Eu só consegui falar pra ela obrigada por tudo que você fez pelo futebol feminino, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de falar isso. Então, assim, obrigada, Marta. Obrigada. Acho que a gente tem que realmente, Marta, de fato... a gente te ama, tá? Só pra ficar bem claro. Marta, nós te amamos, assim. Então, assim... Você é gigante, independente de infelizmente não ter conseguido o título agora, que talvez seria o cenário mais ideal para uma despedida dela em Copas, né? Mas eu ainda acredito que talvez, quem sabe, não sei. Eu sou muito otimista, né? Os anos passam rápido, ela se cuida. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Então não eu vamos... acho difícil, mas... Não vamos cravar isso, não, né? mas vamos ser positivos, né? Vamos ser positivos, Mas, assim, é uma isso. pessoa incrível, é uma pessoa que fez pelo futebol, é uma pessoa que lutou pelo futebol, referência, e sempre vai estar nos nossos corações, acho que do Brasil, né? Do brasileiro. Eu falo isso porque o Brasil inteiro, quando o Ronaldo voltou para o Corinthians, cogitou a possibilidade dele voltar para a seleção. E isso já fazia uns 3 ou 4 anos que ele não jogava pela seleção e não jogou, enfim. Depois só fez a despedida em 2011. Mas, até pensando no desempenho do Brasil em 2010, que foi um bom desempenho, mesmo que, perdeu para a Holanda e tal, mas foram acontecimentos, igual é do futebol feminino. Talvez tenha sido a última boa Copa que a gente fez, se pegar 2014, 18 e agora. Talvez assim, falar, mas não tinha espaço para o Ronaldo, talvez não tivesse espaço para ele no time titular. Mas pensando nos 23 atletas que foram convocados, você tem um cara referência, que vai chamar responsabilidade, que pode entrar 10, 15 minutos de uma partida e decidir um jogo, né? Para qualquer situação, às vezes é uma disputa de pênalti, alguma coisa. Isso que eu penso, entendeu? De falar assim, tá descartada. Eu não sei. Até porque ela é muito porreta, você sabe que... A gente não sabe, assim, condição talvez, mas a gente também não sabe qual que é o desejo dela de continuar assim, porque eu tenho convivências com algumas atletas e a gente sabe, tipo, como eu falo, é muito difícil uma vida de uma atleta, sabe, Gui? É uma dedicação intensa, é uma dedicação intensa, elas têm que estar ali treinando, sabe, toda hora. Aí o calendário do futebol feminino aqui no Brasil, por exemplo, não ajuda muito, tipo, elas têm jogos e jogos, uma hora ou outra que tem uma folga, tipo, não aproveita com família, amigos, sabe? É muito complicado. Então, assim, a gente não sabe essa questão mais... pessoal, né? Eu sei que ela tem um sonho aí, mas eu não posso... Vamos ver, né? Ver. Mas, enfim, a gente tem esperanças. Isso é o que importa. E o futebol não está preparado ainda
pra viver sem a Marta. Essa que é a realidade. Mas, vai ó, ficar mais sem graça. Então a gente tem que assim, ficar acompanhando as redes sociais do Orlando Pride, ver as jogadas, os melhores momentos. mas também, Gui, a gente não pode deixar de pensar que tem muitas meninas vindo por aí, né? Sim, sem Assim, dúvida. e Com eu acho que categoria, com e qualidade. cada vez mais tem as nossas jogadoras se tornando referência, né? Então, Sim. assim, elas puxam muito. A gente viu na época de Marta Cristiane, Formiga, mas também temos muitas e muitas outras. Que Eu acompanho até antes. até o meu coração é clubista, né? É, Não vou eu nem acompanho, falar, né? eu acompanho antes, cara, quando a Cristiane surgiu, sabe? Aquele torneio que ela entrou, que ela era reserva e foi muito bem. Mas enfim, Eu acho que essas jogadoras aí são guerreiras por tudo que elas construíram, fizeram. né? Todas elas, sabe? Cada um tem a sua história. Eu falo muito disso, que é diferente no futebol feminino. Não que no masculino não tenha, mas assim, você vê muito amor nelas. Sim. Você vê elas ali jogando por amor, assim. Não que o masculino, o homem ali não tenha, né? Mas assim, é muito amor que elas têm. É uma vida ali de luta, de cada um com a sua história. Cada um com a sua história, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua felicidade, enfim. Mas esse é o futebol feminino, ganhando forças cada vez mais. E agora fazer uma outra pergunta em relação também de pessoas que eu admiro, que estavam com você lá. E eu vou começar falando da Renata Heibar, que agora a gente... agora como eu também sou um contratado da Ronaldo TV, tem que aproveitar para enaltecer, né? Que agora, além de admirador do trabalho, amigo da Renata, agora a gente é parceiro de trabalho. Não vejo a hora de poder gravar com ela alguma coisa. Um beijo pra você, Rê. Não, Rê vai vir aqui. Viu? Tô te esperando, viu? Convocada. Aqui a casa é sua quando você quiser. Porque eu gosto dela, assim, do tipo de entretenimento esportivo que ela leva. Né? É um jeito diferente e ela é dinâmica nas modalidades. Ela é muito uma incrível. Pessoa incrível, assim, Gui, falando sobre ela. Como foi conviver esses dias com ela, né? Cara, ela é um presente da Austrália, sabe? Porque eu conheci a Rê, assim, pelo trabalho dela, mas confesso que não era a pessoa que acompanhava muito ela, assim, de acompanhar mesmo, sabe? Eu sabia quem era, conhecia o trabalho. Ela já tinha vindo... Ela veio para Ribeirão no DVD da Gabi, mas, assim, eu nem... não tive a oportunidade de conversar com ela no DVD, nem nada. Eu conversei com Você ela, conversou com ela? Eu não tive essa oportunidade de conversar, então, tipo, fui conhecer ela a fundo na Austrália. E aí esquece, né? Juntou nós duas. Meu Deus do céu. Até medo. Contamos muitas histórias, né? Então, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, uma profissional incrível. Eu falo realmente que foi um presente na minha vida, porque é uma das pessoas que eu quero levar para a vida, que eu aprendi muito, aprendo, né? Tá longe, mas assim, a gente teve uma convivência muito intensa. Então, a gente passava os dias praticamente juntas. E é uma pessoa que eu admiro muito e que vai vir aí já, viu? E não só aqui, mas a WSA te espera, viu, Rê? Não queria falar nada, não. Antecipando aqui fatos que vão acontecer. Fatos que vão acontecer, mas ela é uma pessoa incrível. Eu desejo todo sucesso para ela, que ela continue brilhando muito. Eu também admiro muito ela, até antes mesmo da Copa do Catar e também agora recentemente, né, das mudanças profissionais que ela teve, da coragem que ela teve. Isso é muito importante e em algum momento, assim, tudo isso que ela se predispôs a fazer, eu creio que vai ser muito bem recompensado. E ela é um exemplo pra gente que quer entrar, né? Na verdade, eu não tenho formação nenhuma, mas que quer entrar nesse ramo de entretenimento aí. Ela é uma pessoa incrível e já aproveitando o gancho lá que você falou isso, vou mandar um recado pra ela. Nunca se esqueça da força que você tem, viu, Rê? E da mulher que você é. E que ela inspira muitas pessoas e eu admiro muito ela. Então, assim, continue. É isso. E vamos juntas. Sempre. Vai longe, muito Vai longe. Muito longe. Vai longe. Tem muita história pra contar ainda. E outra pessoa especial que eu tenho um carinho, admiração, que eu até tomo cuidado porque às vezes, assim, as pessoas estão
acostumada a surfar no hype do sucesso das outras pessoas, né? Então, eu tô falando de uma pessoa que é de perto da minha casa, de onde eu moro até hoje com a minha mãe, que tem um sucesso que já ultrapassa o limite do interior do estado, né? A gente já está vendo ela fazendo sucesso no estado de São Paulo, até fora do estado de São Paulo. E por coincidência, ela também estava lá pela Ronaldo TV, Pela Ronaldo que TV. você deu um super apoio e suporte nas gravações. Estávamos trabalhando, inclusive. Trabalhando muito, gente. Muito. Vocês acham que foi só festa? Não foi só festa, não. Vocês só veem o lado bom da coisa, vocês só viram lá, E como que é, assim, ter convivido nessa etapa importante para a Gabi Fernandes também, porque a gente sabe que para ela era um sentimento diferente, até pelo fato de estar cobrindo uma Copa do Mundo e uma Copa do Mundo que a Tamires estava jogando. Foi um misto de sentimentos, né? Porque Exato. a gente cobre trabalhando e, ao mesmo tempo, a gente era uma família ali, né? Tinha, teoricamente, dois laços familiares ali, que era o Lecão pela Lauren e a Gabi pela Tamires. Então, assim, era isso de família ali. Então, a gente foi muito família para as meninas. Por isso que eu falo de viver intensamente, porque foi. A gente viveu intensamente com elas, vivemos tudo com elas. Desde a alegria da primeira vitória até a derrota. Então, assim, foi um mix de sentimentos. E falar de Gabi Fernandes, pra mim, tem nenhum... Como que era o dia a dia das gravações? Ela é Tem super nem organizada, que falar. os conteúdos, como que funciona isso? Fora os perrengues chiques que vocês passaram. Alô, Gabi! Né? Como que é isso? Cara, a Gabi, todo mundo sabe que é a minha amiga de infância. A gente vive sonhos juntas, não é de hoje. Até Gui, acho legal mencionar isso, porque as pessoas acham que a gente se conheceu agora. E não, a gente tem uma amizade aí de mais de 15 anos. Nós vivemos o sonho juntas de jogar futebol, que foi na Disney. A gente foi juntas pra Disney. Então, a gente viveu esse sonho. E aí, quando a gente voltou, por exemplo, ela teve a realidade, eu também tive a realidade, que era a realidade do futebol feminino aqui, não era igual lá. E aí, ela nasceu com um super dom, né? Que é cantar. E daí, ela foi pra essa parte da carreira dela musical, eu segui com o futebol e a nossa amizade sempre continuou. E aí, hoje eu tenho a oportunidade também de trabalhar diretamente com ela, né? Fazendo a questão do marketing. Porque, para quem não sabe, eu também trabalho com marketing, gente. Então, assim, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar diretamente com ela. E foi um desafio muito grande. Tanto Mariana, tanto Gabi Fernandes profissional, porque foi um trabalho ali que a gente fez que demandou também, então assim, era vídeo direto, era vídeo todo dia. A gente acordava pensando em vídeo. O que a gente vai gravar hoje? Porque assim, a gente não sabia como que ia acontecer muito, e aí que tá o desafio, porque a gente tinha que gravar e já editar e já postar naquele dia. Então era muito... Era fomentar um conteúdo diário ali. Diário. Então, assim, e ainda tinha a questão do fuso horário. Um desafio. Ou seja, 8 horas da noite a gente tinha que mandar o vídeo que ia postar no dia. Que já era 8 horas da manhã aqui. Então, o vídeo já ia ser postado meio-dia. Então, foi um grande desafio. Então, a gente passava o dia pensando assim, o que a gente vai produzir? Aí, a gente tinha as ideias. Então, o que a gente vai produzir? Vai produzir isso, vai postar isso. Porque a gente tinha entrega de 2 vídeos por dia, pelo menos. Então, é muita coisa se você parar pra pensar, né? Então, tinha que criar histórias. Então, a gente foi criando histórias e ainda tinha os perrengues que a gente... Deus amado. Porque assim, gente, garanto, se vocês virem, assim, uma viagem que vai estar Mariana e Gabi Fernandes, é perrengue na certa. Alguma coisa vai acontecer inesperada. Igual a Tata falou, só não precisava ser tão cedo dessa vez, né? Porque a gente viveu o perrengue desde o começo. Mas, assim, é história pra contar, muita história a gente viveu, experiência pra vida. Eu acho que a gente aprende em todas as situações. Aprendemos muito, crescemos muito profissionalmente. Porque a gente teve a oportunidade, porque como você falou, não é fácil, porque teve 2 mixes de sentimentos aí, né? Então, a gente teve que continuar o nosso trabalho mesmo depois da derrota, porque a gente sente como... amante do futebol, a gente sente como torcedor, a gente sente como família. Então, aí a gente teve que ter forças para continuar.
E entregamos. Foram conteúdos, a gente tentou trazer a realidade ali do nosso dia a dia. E eu acho que é por isso que muita gente gostou dos nossos conteúdos, né? Porque a gente mostrava tudo o que acontecia ali. Sem dúvida, eu acompanhei Tipo todos assim. os dias. Foi, acho que um dos meses que eu mais acompanhei. Muita gente mandou Segui mensagem vocês pra e gente, até cara. por conta de serem vocês e pelo fato da Ronaldo TV, então uniu duas coisas que eu acredito muito, né? E também deixar o convite aí pra Gabi, que tem uma história de vida incrível. Ela já recebeu esse convite, não sei se ela se lembra, mas quando ela se sentir à vontade e tiver um tempinho na agenda, as portas aqui do Gabizinha estúdio vai estão vir, sim. abertas para você contar sua história, até mesmo para você dar uma palhinha aqui pra gente ao vivo. Que a Porque gente é a muito minha você não fã, quer, né? né? Não, a sua não. Você é inimiga do vocal. Não dá certo. Droga. Não dá. Mas, gente, já falando que o convite, a Gabi vai vir aqui, ó. Tenho certeza. Ô, Gabi, o convite tá feito. Você falando, eu acho que Gabi, fico mais tranquilo. O convite tá feito, mas já que a gente já é clubista, gente, escuta a Gabi Fernandes aí. Põe no Spotify. Eduardo e Mônica dos dias atuais e tudo mais. Já divulgando a amiga. Sucesso, tem que divulgar. Ela é sucesso. Aqui a gente gosta assim, viu? É só pedrada. Escute Gabi Fernandes, vocês não vão se arrepender. E tem muita coisa legal vindo por aí. Ela é talentosa, comunicativa, além de ser uma excelente cantora, também faz excelentes composições. Então, E é quem só hit. sabe não vem tem uma surpresa aí que talvez ela desenvolva aí. Gabi Fernandes, WSA, quem sabe? Vixe. Juntou esses dois nomes aí, já me interessa muito. Já então, é madrinha, né? Vamos aguardar. Coisas boas estão por aí. Então, só agradecer, né? Porque foi incrível estar essas horinhas aqui com você. Eu gosto de falar, né? Você me perdoa. Que Relaxa. é história pra contar. Relaxa. E a gente vai marcar um outro dia, gente, porque tem muita história pra contar. Tem mais espaço aqui pra gente contar sobre WSA. Vamos fazer um episódio aqui só de WSA. Só de WSA, vocês precisam conhecer. Citando atletas, citando fatos, a gente vai fazer isso. Quem quiser conhecer também, Gui, se você abrir a oportunidade... Claro, mas aqui a casa é sua. Já, né? Pode falar das redes aonde sociais, fica. Quem quiser conhecer, @Woman Soccer Academy. Se você quiser colocar WSA no Instagram, você já vai achar. Google também. Então, assim, sigam as nossas redes sociais. A gente também tá no TikTok, tá em todas as redes sociais. Se você colocar WSA, você vai achar. E também, para quem é de Ribeirão e região quiser conhecer, estamos localizados ali na Maurílio Biagi, né? Ali na R6, Futebol Society. Então, estão convidados. Quem é de fora também, eu sei que tem muita gente comprando camisa, Gui. Isso é importante, hein? Ajudem as meninas aí, comprem camisa. Vai sair a nova coleção já, que muita gente está me perguntando. Vai ter a lojinha da WSA em breve. Então, muita coisa legal. Eu agradeço imensamente o carinho. Eu não imaginava a força, sabe, Gui? Depois da Austrália, eu vi o quanto as pessoas têm um carinho enorme. Não só pela WSA, por mim também. Então, agradecer todo mundo que tem esse carinho, que me manda mensagem nas redes sociais. Agradecer, e o convite é sempre aberto. A WSA sempre está de portas abertas para todo mundo e para todos os amantes do futebol e do futebol para as mulheres, né? É isso. Obrigado pela participação. E agradecer eu sei que a sua, né? Que isso. Agradecer você, principalmente, por me abrir as portas. Acho que é muito importante a gente cada vez mais ter espaços assim como esse, onde a gente possa falar do futebol feminino, da Crescente, porque a gente precisa cada vez mais incentivar, cada vez mais falar sobre isso, né? Então, muito obrigada por tudo, pela amizade, por tudo, por também contribuir para a WSA. Eu acho que é muito legal, muito obrigada mesmo. E conte comigo, isso aqui já é um sucesso. Obrigado. E também deixar um recado aí para os empresários. Os empresários que precisam aí investir em marketing, precisam investir em projetos que fazem sentido, invistam na WSA. Futebol feminino tá aí, em evidência. Então, pense com carinho nisso, tá? A todos vocês aí que puderem acessar, seguir as redes da WSA, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Durante o vídeo as tags vão estar aqui. Sobe tag. E agradecer, assim, essa oportunidade. Eu já queria estar
conversando com você há um tempo, a gente sabe como a vida é corrida profissional e nessa dinâmica de atividades que você exerce. Então, foi um privilégio tê-la aqui. E até uma próxima. A gente conversa aí em breve. Eu gosto de conversar, eu gosto de vir aqui. Você sabe que eu gosto de contar a história. Então, conte comigo para o que você precisar, que já é um sucesso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, por abrir as portas. E é isso, vamos junto nessa, né? A casa é sua. Valeu. Tamo junto. Obrigada, viu? Obrigado Tamo vocês junto, que gente. acompanharam aí. A gente agradece, se inscreva no canal, deixe seu comentário, indica o canal aí também para aquele amigo que gosta ou aquela amiga que gosta do futebol feminino. Vamos crescer juntos. Abraço, valeu!